Bem, eu sou Itaécio Rocha, eu já trabalhei muito com teatro de bonecos, com arte e educação, já foi um pouco mais plural do que eu tô me sentindo atualmente, né, porque eu tô tentando deixar de ser um monte de coisas e tentar ser umas coisinhas mais simples, né. Então eu tô mais agora direcionando meu trabalho pra música, já faz um tempo, e tem aí, claro, algumas coisas ainda de direção e algumas coisas de arte e educação, mas assim, de forma mais 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 cautelosa, né. Tô mais focado realmente na música e no bordado. Bem, eu vou para Maringá, na verdade, pela primeira vez, eu acho que em 1985, de 84 para 85, mais precisamente eu acho que 85. Em 84 a 85, eu fui dar uma oficina de teatro, de artes, para professores da rede municipal, que na época tinha, eu acho que 3 escolas, pré-escolas, né, e eu acho que tinha 4 escolas rurais. E eu vou dar aula para o pessoal da pré-escola, para os professores da pré-escola. E eu dou uma aula de teatro de bonecos, e foi uma semana intensa, de um trabalho super bonito, e a partir desse trabalho, Cláudia Nieiro, uma pessoa maravilhosa, 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 que era secretária de educação na época, a partir dessa oficina me chamou para desenvolver um trabalho de coordenar a parte de arte e educação do município. Eu acho que era isso, eu acho que eram 9 escolas no total, se não me engano. E eu topei, entendeu? Quer dizer, na verdade não, na verdade no começo eu não topei, porque eu achei, falei para ela claramente que eu não combinaria com aquele ambiente, com aquela cidade, não foi uma coisa assim que me bateu de cara, assim. Eu realmente não quis, porque eu tinha deixado de fazer esses trabalhos, acho que no Maranhão e tinha passado por Pernambuco, eu queria dar realmente vazão ao meu trabalho de teatro, meu trabalho de dança na época. E como o meu plano era no ano seguinte seguir para o Rio de Janeiro para fazer, ou São Paulo, para fazer uma escola que estivesse próximo ou do Klaus Viana, eu não via com bons olhos aquilo. Tanto que ao final do ano ela falou para mim: "Olha, fica tranquilo, tarará tá-tá-tá, mas se você repensar a gente vai continuar te esperando". E no final do ano ela tornou a me ligar e tornou a me pedir, aí eu falei para ela: "Tá, eu vou". Combinei com o meu parceiro na época, que era o Odílio Malheiros, e a gente combinou que a gente iria morar em Maringá. Mas eu já de pronto, já avisei para ela que eu ia ficar lá no máximo um ano, porque eu tinha esse plano de estudar dança. E como eu já estava com 25 anos, o corpo já tinha certas urgências. Eu fui para lá, para isso. Daí eu comecei a trabalhar, acho que com as escolas diretamente. E depois de um ano e meio, eu deixei tudo e fui-me embora para o Rio de Janeiro para estudar dança. Mas eu continuei fazendo, prestando alguns serviços para Maringá. Nesse tempo que eu fui para Maringá dessa primeira vez, a gente fez um espetáculo chamado, ai meu Deus do céu, dos macaquinhos, sabe? Que era sobre a relação de trabalho e tudo mais, era muito legal. Eu fiz junto com profissionais da própria Secretaria de Educação. Desenvolvi um trabalho junto com o pessoal do Pau de Fita, a Sueli e o Leonil, junto com a Associação de Artesãos, e nesse trabalho a gente juntou vários grupos, o pessoal eu não vou, eu sou péssimo para os nomes, agora o Jorge, o Wes, menino que trabalhava na Secretaria de Cultura, no grupo do TUC, eu acho, de um órgão lá da Secretaria de Cultura, e que trabalhavam com teatro também. E é péssimo não saber citar os nomes agora. Disley.
Tisley, o Jorge, do CAC, isso, exatamente. O Tisley, o Jorge, que tinha um outro grupo, o pessoal do pau de fita, e a gente se juntou para fazer alguns trabalhos. Dentre esses trabalhos, eu posso me lembrar aqui de o Alto de Natal Diferente, com muito cheiro de boneco e gente, que foi um trabalho super bonito, com composições autorais. A gente compôs todos os trabalhos, eu acho que dá para juntar aí, junto com o Sueli, o Leonil, essas informações, inclusive fotos e tudo mais. E fizemos também um bloco de carnaval nessa época, da AMA, Associação Maringaense de Artistas, não sei o quê. Que a gente fez um bloco de carnaval irreverente, saímos quase pelados na avenida, botamos uma bruxa enorme na avenida do carnaval, e o chapéu da bruxa era fazia citação à catedral, não? Foi uma coisa assim. Foi muito divertido, muito divertido. E a gente acabou tirando o primeiro lugar num concurso e fomos para os clubes, né? Desfilar nos clubes, brincar nos clubes. A gente tinha passe livre para brincar nos clubes. E depois disso, depois que eu saí daí, eu continuei prestando alguns serviços. Num destes serviços, que foi um desfile, preparar um desfile de aniversário da cidade, eu fiquei à distância, tendo as ideias, fazendo os desenhos, pegando, né, desenhando os figurinos, os adereços e tudo mais. E eu acho que nessa época a gente chamou pela primeira vez, eu não lembrava disso não, porque nessa época o Odílio Malheiros continuou trabalhando para a prefeitura, mas eu já estava no Rio. E aí de vez em quando eu ia para lá para fazer esses trabalhos. Um desses trabalhos era este. E parece que o Odílio, nessa época, contactou com o pessoal jovem de teatro daí de Maringá para manipular uns bonecos que a gente queria colocar, uns bonecos gigantes que a gente queria colocar na avenida. Eram uns bonecos feitos de sucata, gigantes, entendeu? E daí entram Sandro, Rô, acho que já o Luiz Amblard, a Márcia, que além, né, do Tisley, do pessoal da CAC, pessoal da secretaria, a gente chamou esse pessoal, porque precisava de gente que pudesse manipular. Mas isso quem coordenou mais ou menos foi o Odílio, porque eu fiquei um pouco de longe, só fui meio perto para fazer os acabamentos e colocar o desfile na avenida, que era meio carnavalizada. Foi muito legal tudo isso. Muito, 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 muito. Eu acho que então, eu não me lembro direito, mas isso é depois de 85. Eu acho que em 84 e 85 eu faço um desses desfiles aí, que foi o primeiro, assim, carnavalizado, tropicalizado, sabe? E foi muito legal. Daí a Cláudia Niero me chamar depois de novo para continuar fazendo. Eu acho que eu fiz mais um ou dois, não lembro. Eu acho que mais um, é mais certo. E, bem, acabou a gestão para a qual a Cláudia trabalhava, e eles depois não se elegeram, não sei, né, como é que foi a situação, mas depois de uns 4 anos eles voltam ao poder. Eu já tinha feito o curso de formação em dança que eu queria fazer, já estava cursando psicologia na Gama Filho do Rio de Janeiro e retorno para Maringá a convite novamente da Cláudia Niero. Não, agora nós temos uma outra estrutura, já eram várias escolas, o município tinha crescido demais nesse tempo, e eu volto, acredito que em 92, 91 ou 92. Eu também sou péssimo para as coisas de data, as coisas exatas assim. Mas eu retorno para Maringá. Tinha eu já tinha parado de fazer teatro no Rio de Janeiro, eu tinha, na verdade, fechado um pouco, eu tinha até colocado num livrinho de memória, assim, olha, chega, dança e teatro é coisa que não vou mais fazer, vou focar na parte da arte e educação, que eu acho que é um trabalho que me dá retorno, a arte naquela época estava realmente muito cruel,
Fazer teatro e dança no Rio de Janeiro era uma coisa que você tinha que baixar a calça para Deus o mundo, fazer praticamente de graça. Continuamos um pouco assim, mas naquela época eu me senti muito aviltado nessa relação, porque eu tinha experimentado no Rio de Janeiro, inclusive, e em Maringá, e em Pernambuco, eu tinha experimentado um pouco essa coisa de se arriscar a ser profissional da arte, de ganhar cachê, já tinha sido contratado pela Manchete, pela extinta TV Manchete, já tinha sido contratado pelo Arnaldo Nisquier num projeto de teatro, que eu fiquei, eu acho que 3 meses ou 4, com carteira assinada e tudo, parará, tá, tá, tá. Então, essa coisa de ficar no varejo, na migalha, eu achei que era realmente muito humilhante. E claro, já tinha feito um curso de formação técnica na Angel Viana, que me deu um outro corpo, uma outra consciência de mim, e já estava fazendo psicanálise também, né, então tudo isso um pouco que pesou. E ir para Maringá nesse momento que Cláudia me chamou, me pareceu assim, sabe, eu vou ficar quieto. E foi o contrário, porque eu iria só trabalhar para a Secretaria de Educação, iria formatar, agora tinha um objetivo mais claro, que era formatar o currículo de arte e educação do município. E imagina, eu não tinha formação de arte e educação, não tinha nenhuma formação superior. Eu estava na metade do curso de psicologia, que eu pensei que eu conseguiria fazer uma transferência para a UEMA. UEMA não, UEM, né? Para a UEM. E acabou que eu não consegui, porque eles acharam que o currículo da Gama Filho e o currículo da UEM não batiam. Ou ainda, eu acho que não foi essa a justificativa. A justificativa era que o currículo, né, a grade curricular da UEM estava em processo de reformulação, me entende? Ou era algo mais ou menos parecido. Aí, mas eu acabei fazendo vestibular e entrando para pedagogia. Fiquei, eu acho que uns 6 meses na pedagogia, não aguentei não, parei. Mas enfim, né, achei, não aguentei mesmo. Mas aí eu já tinha experimentado umas coisas de contação de história, de refinamentos nas coisas do teatro de bonecos, dessas relações todas. E assim que eu chego em Maringá, eu percebo a falta de uma ação cultural na cidade mesmo, que já tinha algumas coisas, já tinha a Flor de Lis fazendo um teatro profissional bastante interessante. Eu fui assistir e foi aí que eu vi a Márcia Costa pela primeira vez no palco, e eu fiquei completamente apaixonado, encantado. E, tipo assim, acabou, peguei o braço da neguinha e falei assim: "Vem cá, quem é você? Vem cá, vamos conversar. Meu Deus, de onde você saiu?". Foi um encontro bem mágico. Bem, mas, e por falta dessa programação de opções de espetáculos para levar para as escolas, eu juntei um grupo e criei, acho que 4 contos, a princípio 3 contos. Preparei 3 contos com manipulação de objetos e ou bonecos, e contos dos irmãos Grimm, que eu tinha acabado de dar uma estudada, né, e já tinha experimentado algumas coisas, e preparei esses 3 contos. Era Mata Sete, que a Márcia Costa, preparei dirigindo a Márcia Costa, eram 3 solos, na verdade. Era Os Três Fios de o João Bobo e as Três Plumas, com Luiz Amblard, e Rapunzel, com a Romilda Regina, com a Rô Fagundes. Eu gosto de falar Romilda Regina, ela sabe disso. Ela odiava, mas eu acho que Romilda Regina não é o nome de se jogar fora. Bem, a Rô Fagundes, o Luiz Amblar e a Márcia Costa.
Depois a gente, né, puxou o Sandro também, para fazer os 3 fios de ouro do Cabelo do Gigante. Mas sim, comecei a preparar esses 3 atores, a princípio, para fazer esses contos e levar para as escolas. Então eles passavam nas escolas, contavam nas salas, recolhiam material que eles conversavam com os alunos, geralmente em forma de desenho, e a gente colhia esses dados com os alunos, com as crianças, com os professores, com os pedagogos, com os coordenadores, com os diretores, voltava para a secretaria, fazíamos um encontro na secretaria para ver e avaliar e traçar metas de como melhorar tudo aquilo. Eu sei que a gente ficou trabalhando, acho que um ano inteiro com aquilo. Eu fazia esse trabalho, ao mesmo tempo fazia reuniões com professores de educação artística da rede total, né, e íamos traçando essas coisas de planejar e elaborar esse tal currículo. Bem, inclusive foi um ano que teve concurso para professor de educação artística, que nunca tinha tido e tal. Fizemos um encontro de arte e educação nacional lá, levamos Marilda Kovachuk, Valmir Beltrame, a Fani Abramovic foi a Maringá, a convite da minha pessoa, para fazer esse encontro. Era a Verinha, a Marli, ai meu Deus do céu, eu de novo com os nomes. Enfim, tinha umas coordenações muito interessantes na secretaria, muito, 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 muito. E a Cláudia Niero, certo momento, um ano e meio depois, ela sai da secretaria, ela rompe com a secretaria, rompe com a administração, ela não concordou, não sei lá com o que que era, mas ela rompe. Mas ela me chama no canto e fala: "Olha, eu vou sair, mas eu já falei com o prefeito e a única coisa que eu peço para ele é que mantenha o seu espaço", porque ela tinha me tirado do Rio de Janeiro, louca, me levou para Maringá para um ano e meio depois me jogar fora. Mas ela fez essa delicadeza e essa luta com o minha função, com o meu emprego, né. E daí eu já estava todo envolvido com tudo isso. Um ano depois, esses 3 trabalhos a gente inscreve no Festival de Teatro de Bonecos, no primeiro Festival de Teatro de Bonecos, na mostra, né, de Teatro de Bonecos de Curitiba, do Paraná, né. E para engrossar esse caldo, a gente chama o Sandro para fazer os 3 fios de ouro do Cabelo do Gigante. E a gente segue para lá com um trabalho chamado de Encantos e Encontros, porque era isso, a gente levava aquela encantação para as salas de aula, provocava esses encontros com tudo isso, voltava e voltava e se encontrava e se encontrava e se encontrava. Foi feita uma exposição do trabalho, dos desenhos, das das dos depoimentos das crianças, dos professores e de pais de aluno, tem umas coisas, assim, maravilhosas que quem preparou tudo isso para a gente em nanquim e papel pardo, né, o papel paraná, papel craft, foi a Rosê Cruz, que preparou uns banner grandes, gigantões, assim, que a gente colocou no espaço, que serviu um pouco de e fizemos essa amostra também, lá em Curitiba. E depois eu acho que a gente faz em Maringá também. Bem, até aí a gente já estava bem íntimo, e eu conheci uma pessoa, irmão de um amigo que já tinha trabalhado comigo. Tá. Na minha primeira estadia em Maringá, na década de 80, eu desenvolvi o trabalho junto com o Odílio Malheiros, do Faz de Conta que Conta e Conta Mesmo, que era o grupo que a gente tinha, né, depois virou uma empresinha, uma coisinha assim. O grupo Faz de Conta que Conta e Conta Mesmo, a gente montou alguns trabalhos, eu me lembro de Barmulengando, que eram umas coisas tipo mamulengo, improviso, no bar à noite, a partir das 11 horas, meia-noite, era teatro para adulto. E montamos também um trabalho chamado Cifo,
A partir do Sísifo, daquele trabalho eterno, eu estava com essas, sempre tive essas relações, essas questões com o trabalho, desse trabalho eterno que sobe a montanha, empurrando a pedra, e a pedra rola de lá por cima, e aí começa tudo de novo, não sei o que, tarará, tarará. Eu vivia um pouco esse dilema. Foi um trabalho que a gente foi um trabalho hercúleo, com bonecos gigantes, com sombra, com tudo. Era eu, a Mauri, Luiz Amblati e Odílio Malheiros. E tinha uma menina também, não vou lembrar agora, a gente meio que chamou. E, e a gente fez uma única apresentação e acho que 2 ou 3 apresentações, tipo uma temporadinha de final de semana e nunca mais. Ah, era bonito, era forte, mas era meio magoado, era uma coisa assim meio tensa demais para Maringá daquela época, para o Brasil daquela época. E era uma coisa tensa, porque era uma tragédia. E a gente vivia de comédia, né? Tem essa máxima de que quem trabalha com teatro de bonecos e tal é para criança e é para comédiazinha, entendeu? E eu já não rezava essa cartilha. A gente pegava pesado numas tragedionas. Assim. Bem, e dessa a gente pegou pesado mesmo. E o título, né? Sísifo, que era Sifo, de se fudeu mesmo. Bem, era metáfora. Bem, a gente tinha estupro, tinha umas coisas bem, né, tinha essa coisa toda do machismo, era uma coisa muito legal. Mas a gente se ferrou porque foi um investimento que não retornou nada, a gente não conseguiu patrocínio de coisa nenhuma quase. Bem, eu tinha o trabalho também já do fazedor de brinquedos, que foi o trabalho que levou a gente lá, eu e o Odílio. A partir daí, agora voltando para a década de 90, né? É, conheci o Amaury. Amaury não, o Donadon Leal, né? Os desenhos dele. Recém chegado de Curitiba. Hã? O Mário Donadon Leal. Os desenhos do Mário. Eram as coisas lindas. E foi uma coisa assim, que ele mostrou, eram as coisas em papel manteiga, em papel de jornal, em papel de caderno, entendeu? E eram maravilhosos. Se eu tivesse grana, ou se eu tivesse capacidade de fazer produção, alguma coisa assim, eu ia mandar aquilo enquadrar, sabe? Botar na moldura, eram coisas muito boas. Mas eu descolei umas mesas com os tampos de vidro e a gente colocou por baixo do vidro e as pessoas assistiam assim, sabe? Os desenhos do Mário. Eu vi e falei assim, rapaz, vamos fazer uma exposição? E a gente fez, com a ajuda da Secretaria de Cultura, um pessoal que vendia vinho na época, a gente fez uma exposição que chamava-se Domo Abobadado, aquela coisa da arquitetura e tal. Domo Abobadado. E a gente fez essa exposição, mas assim, como levar a gente para ver uma exposição com os desenhos frágeis naqueles papéis, naquela coisa arada toda? Como fazer isso acontecer, de fato? Porque não adiantava botar aquilo numa sala e dizer, venham ver. Ninguém ia ver. E a gente bolou uma programação cultural para a temporada da exposição. E foi muito louco. Porque também a gente contou as histórias, eu fui cantar lá no auditório, entendeu? Era na entradinha do auditório do CAC. Ainda tem esse auditório? Isso, essa mesma. É, e bem ali que tinha a exposição, no hall de entrada da sala. E aí eu fiz uns cacuriás, umas cantorias, umas coisas assim. Fiz um show brega, que era eu e Rô, né? Era eu e Rô, a gente só cantava breguice, assim. Roberto Carlos era a coisa mais fina que tinha no negócio.
Mas foi muito divertido. Na época tinha um maestro lá que regia o coro, que era sanfoneiro, não me lembro mais o nome dele também. E isso porque depois que eu saí daí eu vivi muita coisa, então realmente muita coisa fui esquecendo. A Miriam Ramalho, acho que foi tocar com a gente também, foi uma coisa assim. E para engrossar o caldo, além dos contos, eu acho que os contos a gente fez lá também na exposição, eu inventei com a Márcia Costa, que eu tinha levado um livro de uma amiga minha do Rio de Janeiro, chamado O Pirata. Eu e a Márcia Costa e o Luiz Amblard, que a gente caía na farra, a Rô estava mãe recente, aquelas histórias, né? Então ela não acompanhava as farras com a gente, acho que era um pouco por isso. Mas a gente caía na farra e a gente ficava pirando no cabeção. E aí, com a história do livro, que eu levei o livro para todo mundo e tudo mais, a gente fala, isso aqui, eu acho que isso aqui, quando a Carmen Thompson lançou o livro, eu fui convidado para fazer uma performance no lançamento do livro. E eu fiquei apaixonado pelo livro. E desde já pensei, isso aqui pode virar teatro de animação, inclusive. E de brincadeira, assim como quem não quer nada, eu dirigi a Márcia e o Luiz Amblard fazendo O Bicho Cascudo. Dentro daquela mesma ideia. Era contação de história? Era. Era teatro? Era. Era teatro de animação? Também. Era uma coisa muito do campo, do teatro objeto, era uma coisa contemporânea pra caraca. Aquilo mudou a minha vida e acredito que mudou a vida de muita gente. Tem um bonequeiro no Rio Grande do Sul que parou de fumar durante um tempão depois que viu esse espetáculo. Parou de fumar. Não, aquilo foi muito, muito, muito bom. Muito bom. Muito bom. Porque, tá. Quando eu fui para lá, agora em 92, aí nesse período, eu tinha falado para mim que eu não ia mais fazer, não ia mais para o palco. Não queria mais ir para o palco. Então eu fiquei dirigindo coisas assim, tipo, direcionadas exatamente para a educação. Mas quando foi essa coisa do desenho do Mário, eu achei que, nossa, eu tinha que produzir aquilo, cara. E aquilo fez um bem enorme para o Mário. Eu nunca sentei para conversar direitinho com ele sobre isso. Mas aí a gente inventou que a gente ia fazer uma coisa meio que assim de improviso. Era uma coisa assim relaxada, entendeu? Sem compromisso. Fazer o bicho cascudo sem compromisso. Cara, eu não acredito até hoje. E a gente fez assim, com as panelas, com as colheres de pau, com as colheres de alumínio, com coisa suja, com as coisas, com os trapos que eu tinha. A única coisa que foi construída para o espetáculo foi um pano grande que eu teci com fio cru, com linha cru, com fio cru, num tear que eu tinha experimentado começar a tecer num curso que foi aí, até o filho da dona Zélia, que já faleceu ano passado, acho. É, e eu me encantei por aquela coisa de tecer, porque era um trabalho solitário, né? E eu me danei e fiz um pano gigante que a gente servia como figurino, como parte do cenário. Era um figurino que virava um barco, que virava uma tela, que virava um monte de coisa. E eu dirigi Luiz Amblard e Márcia Costa para uma performance que aconteceriam 3 vezes durante a exposição, na abertura, no meio e no encerramento. Eu acho que era isso. O Luiz pirou o cabeção, porque o texto pesou muito para ele, eu acho. E eu carquei na direção, que eu fiz estudar,
signo por signo, imagem por imagem, simbologia por simbologia, uso de objetos, tarará, papapá, toda a consciência de pegar, de transformar, de como contar aquilo de forma, né, que fosse contundente. E minha irmã, como se fala aqui, né, no Maranhão, aquilo deu panos para manga. Acabou o espetáculo, a gente assim feliz porque tinha acontecido, né? Todo mundo muito feliz. Eu vou abraçar o Luiz para dizer para ele, olha que legal, amanhã a gente senta de novo para a gente conversar sobre como melhorar alguns aspectos, alguns detalhes e não sei o quê. Ele estava atônito, me olhou assim e falou assim, eu nunca mais vou fazer isso. Esse papel não é para mim, eu não posso fazer isso. Eu falei, mas Luiz, você não pode fazer isso comigo. Tá no... A gente tinha feito um material de divulgação, né? Saiu no jornal local, estava tudo assim agendado e tal. Foi um esforço gigante. A gente mandou imprimir um convitezinho. A gente imprimiu, não, a gente fez xerox, né? De um convitezinho assim desenhado pelo Mário. E ele, não vou fazer mais. Não vou, não vou, não vou. E sumiu. A única pessoa que podia substituir o Luiz era eu. Porque nós construímos tudo isso em segredo não, só nós três. Eu sabia todas as marcas, sabia todas as histórias, meti o pé no personagem e voltei para o palco. Então, Maringá, eu devo isso a Maringá. Eu volto para o palco. Eu acho que não saio mais. E aí eu vou contracenar com a Márcia. Não existe na minha história ninguém com quem eu tenha contracenado que eu tivesse tanto prazer. Sim, eu já contracenei com Rosana Staves, foi muito bom. Mas era um trabalho que não era meu, eu entrei de substituto e tudo mais, foi muito divertido, né? Era uma relação profissional bem bacana e tudo mais, tarará, tarará. Mas essa coisa de contracenar com a Márcia era uma coisa que era esse encontro com essa menina talentosérrima, né? E cuidadosa do detalhe, da delicadeza, da profundidade, de tudo. Assim. Então, a gente realmente faz um parzinho pesado, fazendo o bicho cascudo. E aí a gente não para mais de fazer. Acaba a exposição, a gente circula algumas escolas e algumas praças, a gente passa a fazer em escola, em espaço fechado, em espaço aberto, a gente vai para Canelas, a gente vai para o Rio de Janeiro, a gente dá uma circulada bem bonitinha com o bicho cascudo. E aquilo realmente nos tira as nossas cascas, sabe? Tira as nossas couraças, as nossas resistências, e faz a gente refletir sobre isso, né? E a gente aprofunda a nossa relação nessa caminhada. E a partir daí, a gente vai para fazer, numa brincadeira também de férias, eu trabalho na Secretaria de Educação, era pesado, era diário, né, das 7 às 5 da tarde, era uma coisa complexa, complicada. E não sobrava tempo, sobrava os finais de semana. Então, nos finais de semana, a gente ia para a Esbórnia e ficava pirando cabeção. Numa das férias, eu sou apresentado ao Flávio Amado e ao Denis, que estavam já morando, acho que no Rio de Janeiro, e vão de férias para lá. E a gente, né, daquelas histórias todas dos irmãos Grimm, tinha uma história que eu fiquei guardando, porque não dava para colocar essa história naquele conjuntinho que a gente fez do Encanto Encontros.
porque era uma história mais longa, era uma história cabeçuda e que eu sempre pensei que era bom para virar cinema de animação. E aí a gente resolve fazer uma brincadeira. E a gente montou, eu acho que em 2, 3 semanas, isso, a história do homem que saiu pelo mundo afora para aprender a tremer e se arrepiar. Que eu acho que é uma das minhas maiores sacadas assim de direção e concepção e tudo. Porque eu construo o texto junto com eles, construo a cena junto com eles, e nisso Márcia é uma peça fundamental. Acho que eu ainda tenho até hoje esse texto escrito com letra corrida de Márcia Costa em papel ao maço. É maravilhoso, e porque digitalizar era uma coisa complexa, né? Eram aqueles computadores que tinham que, né, batia aqui, mandar pro computador e tal, parará, parará, imprimia naquelas folhas de papel de todo... E, e a gente faz a história do homem que saiu pelo mundo afora para aprender a tremer e se arrepiar. Estreamos no Parque do Engar, circulamos as escolas, circulamos também por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, pelo Rio Grande do Sul, né? A gente vai a Canelas, no Festival de Teatro, a gente vai para Curitiba, no Festival de Teatro, bonecos. E a história do homem foi uma coisa que era uma coisa mais leve, mas era um arcabouço teatral mais complexo. A gente fez em 4, depois a gente transformou num trio. E eu acho que o trio final, assim, que foi um trio bem maduro, era eu, a Márcia e o Pedro Shoa. Era de mijar de rir. A gente se divertia muito, mas a gente se divertia horrores, porque a gente comia a plateia assim com farinha, como a gente falava na época. Primeiro que a história é maravilhosa. Segundo que a gente não tinha parede nenhuma, entendeu? Às vezes eu achava que a gente não tinha nem chão, que a gente flutuava naquele negócio. E aí, novamente, né? Constrói com os restos de pano que tem aqui. Eu lembro que eu tinha uma cortina que vira uma peça do cenário. O Mário ajuda a gente, faz uns cartazes para a gente. A gente distribui cartazes pela cidade feitos à mão. O Mário desenha o arcabouço, a gente sai pintando, e era o fundo de cartazes de campanha eleitoral, não sei de quem, entende? Era o avesso era a parte de trás desses cartazes de propaganda de político. E a gente se esbalda com esse espetáculo. Bem, para o Bicho Cascudo também é o Mário que faz o cartaz, que faz o programa, e a gente se diverte muito com tudo isso. Era tudo muito artesanal, era tudo muito construído no pincel, né, numa escrita corrida e tudo mais. Era isso. As máscaras, eu acho que o Mário ajuda a gente, também faz parte dessa equipe, né? Eu, o Denis, a Márcia, o Flávio e o Mário, né? Nesse suporte todo. Bem, eu acho que tem isso. Depois eu continuo, né? Eu realmente não tenho nenhum desejo de continuar eternamente em Maringá. Maringá é um lugar que eu sempre soube que não me cabia. Eu não sabia me comportar em Maringá, não tinha como me comportar em Maringá, não cabia. Não comportava, entendeu? E eu decido ir para Curitiba também, porque eu queria fazer faculdade, eu queria ter esse curso superior. Porque eu estava fazendo o quê nesse tempo todo? Eu estava fazendo projetos, executando projetos que outras pessoas assinavam, porque eu não podia assinar esses trabalhos, né, na educação, porque eu não tinha formação, não tinha, né? E aí eu vou para Curitiba para fazer a educação artística com habilitação em artes cênicas na Faculdade de Artes do Paraná. Tanto que
Eu vou, faço vestibular, volto, pego minhas coisas. Digo, realmente eu tenho que ir. Eu teria a justificativa perfeita para, né, sair também. E também porque a administração acaba, né? Era um cargo comissionado, então antes que ele me colocasse para fora, eu acho que eu saio um ano antes, no ano da eleição, no começo do ano da eleição, em 2006. Uhum, aham, uhum, uhum. Olha, vídeo a gente não tem, porque era uma coisa muito cara na época, né. Fotos, algumas fotos eu tenho ainda do bicho cascudo, umas fotos em preto e branco, que são bem legais. Eu me esqueci o nome do fotógrafo, eu já tentei descobrir. Se você descobrisse para mim, eu ficaria bem feliz. Eu posso fazer uma busca e te mandar. Digitalizado, claro. Eu agora há pouco, né, porque agora eu estou aqui em São Luís, e aí eu vendi a casa que eu tinha lá em Pinhais. Para fazer isso, e para trazer as coisas para cá, eu tive que abrir todos os baús. Foi uma choradeira dos infernos, porque eu tive que visitar todas as fotos, todos os cartazes e jogar muita coisa fora. E é aquilo que eu acho que eu fotografei, por exemplo, uns desenhos, que aí eu vou fazer umas aulas de desenho com o Mário, sabe? Eh, Aí ele ficava desenhando também junto com a gente, então eu tinha vários desses desenhos, né, em papel comum, assim, que, cara, eu fotografei, mandei para ele e joguei fora, porque aquele papel já não estava mais nem ficando em pé, não tinha muito como carregar. Se tivesse botado uma mudança então, não ia chegar nem o caco. Mas eu acredito que eu ainda tenho aqui cartaz do Bicho Cascudo e cartazes da História do Homem da época. Porque também, assim, o Bicho Cascudo, depois que eu saí daí, a gente não fez mais, porque era uma coisa eu e a Márcia. E quando a Márcia vai para Curitiba, ela se engaja em outro tipo de teatro também, que ela vai para viver de teatro, que é uma coisa que eu digo assim, ó, deixa a guria, entendeu? Eu também estava engajado numa outra coisa, a gente se encontrava assim, numas esquinas, né? Ela trabalhando para o Odílio, ia e dirigia, né? Um pouco dessa época que eu fui para o Rio de Janeiro, e aí eu dirigia, não, já tinha voltado, né? Eu dirigia ela, né, num espetáculo, eu dirigi ela numa, ai, não me lembro agora o nome do espetáculo do Odílio, um dia, não sei o quê, que era uma boneca gigante o tempo inteiro no seu dia a dia, né, limpando as coisas até a hora que ela se arruma e sai para night, entendeu? É uma mulher dona dela mesma. E, e chururu. Então, a história do homem, eu não abandono, não. Eu remonto em Curitiba, ainda com a Márcia, com o Richard, e a gente ainda faz algumas viagens. Também foi um trio muito bom, eu, Márcia e Richard Rebelo. Mas depois eu faço com o Grupo Mundaréu. E eu só fui me desfazer da história do homem, do material da história do homem agora, nessa vinda agora, em fevereiro para cá.
Eu tive que jogar fora os bonecos, algumas coisas eu dei. Eu acho que esses bonecos eu dei para a Tadica Veiga, na verdade, para o museu de teatro, para o Museu do Boneco, lá de São José dos Pinhais. Acho que você pode entrar em contato com isso. Tem uns bonecos lá que são da história do homem da montagem com o mundaréu. Já são, tem outro acabamento, mas ainda dentro da mesma ideia, dentro da mesma estética, né? Que eu acho que foi o grande espetáculo que eu fiz assim dentro da minha contribuição para o Teatro de Boneco Nacional, porque é um teatro de boneco, uma comédia rasgada, em praça pública, sem parede, sem empanada, não tem nada disso. Ninguém se oculta de nada. A manipulação é toda aparente, e é um jogo que se joga com a plateia. Bom, esse material eu tenho algumas coisas que eu vou dar uma reparada e depois eu vejo para você. Eu vou pedir para você ficar me cobrando, né? Mesmo porque eu estou aqui num processo de plena festa junina em São Luís, vira um, vira um grande arraial tudo. E eu estou preparando um show para apresentar, né? Concorri ao edital daqui, consegui ser aprovado e vou fazer uma apresentação. Pelo menos assim, né? Até agora tem uma apresentação para fazer, pode ser que tenha mais. Mas estou preparando o show, então estou com a corda no pescoço. Tá. Coloca no Drive. E a gente vai conversando no Drive, que eu acho que é mais fácil, né? Uhum. Já não me lembro, mas eu vou dar uma procurada. Tá bom. Hum. Hum. Aí eu criei essa trupe bandalheira. Eu tinha duas ideias, né? Era trupe bandalheira e quando eu tivesse uma banda seria masturbanda. Graças a Deus nunca fiz a masturbanda. Mas enfim, era essa piada interna. Mas a trupe bandalheira era muito legal, porque a gente não era bem a cara da gente, né? Fazer aquilo tudo como se fosse uma grande bandalheira. Então a gente bebia muito, festava muito, trabalhava demais. Trabalhava mesmo com muito afinco. Mas era tudo muito gostoso, tudo muito prazeroso. Tudo muito prazeroso. Sim, sim. A gente fez muito sucesso, sabe? A gente fez muito sucesso. A gente nunca teve assim uma casa vazia, entendeu? A gente nunca deixou de fazer porque não tinha gente para assistir. A gente sempre se esforçou muito e era uma batalha bem grande assim para botar público, mas a gente conseguiu. A gente fez o Reviver, o teatro e tal. A gente fez várias vezes, a gente fez turnês, a gente fez temporadas e tal, e a gente sempre se deu muito bem. Mas era como se a gente era porque assim, eu não era da cidade, eu não era da turma qual é o nome dela ainda agora?
para quem a Márcia estava trabalhando, para a Flor Duarte. Eu não era da turma da Flor Duarte e eu também não era da turma da universidade, que eram os dois polos, entendeu? Na época, na década de 90. Mas eu transitava muito bem entre eles. Eu conversava com a Flor Duarte, eu conversava com o marido dela, conversava muito com o Pedro, com o Montanari. Então, eu tinha um cargo na prefeitura, você sabe? Isso tudo fazia uma certa diferença. Embora todo mundo soubesse e eu falasse isso claramente, estou de passagem, eu só estou fazendo o que eu gosto de fazer e eu estou me divertindo fazendo o que eu estou fazendo, tá bom? E era, e era isso. Isso um pouco que incomodava, mas ao mesmo tempo isso ninguém podia falar nada. E eu tinha uma relação, e sempre tive, uma relação muito saudável com Curitiba, porque os bonequeiros de Curitiba, os bonequeiros, né, raiz, né, raiz é péssimo, mas gente do naipe de Manel Kobachuque, Olga Romero, marido da Kobachuque, entendeu? Esse povo todo me acolhia e me respeitava muito. Eu sou amigo deles até hoje, tenho muito respeito por eles e eles, nossa, eles realmente me receberam muito bem. Basta dizer que a primeira vez que eu fui para Maringá eu fui porque o Valmor Beltrame, o Nini, me levou para ir. Então, que na época morava em Curitiba, foi para Florianópolis. Ele é catarinense, acho que de uma outra região de lá, mas ele depois vai para Florianópolis e seguir carreira acadêmica e tudo mais. Mas esse pessoal todo me acolheu com os braços muito abertos. Eu tinha o respaldo deles, né? Eu, para tudo isso que eu falo que eu fiz na minha vida de Teatro Bonecos no Paraná, eu sempre tive o respaldo deles, assim como do Asueli, né? E o marido, né? São pessoas que sempre me acolheram muito bem. Leonil é uma figura que eu tenho, nossa, paixão, assim, respeito muito grande, porque é uma pessoa que me recebeu em Maringá de braços abertos, assim, uma pessoa que realmente me deu suporte em tudo. Assim. Se eu precisasse de alguma coisa, de qualquer coisa, tipo assim, uma aspirina, um cavalete de madeira dobrável, não sei o que, parará, parará, eu podia chegar no Leonil. Ele ia resolver para mim. Como acredito que até hoje, se for possível, ele vai resolver para mim. Então, eu sempre estive muito contato, muito conectado com esse pessoal todo. Então, eu tinha, né? E o meu trabalho na Secretaria de Educação, eu não posso falar diferente, foi um trabalho que eu acho que deve ter deixado um legado bem interessante, porque eu era solto na buraqueira. Não tinha amarra nenhuma e tinha uma coisa que era assim, eu chegar para, né, no tempo da Cláudia Niero. Cláudia, eu preciso de uma agulha assim, 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 assim. Eu não tinha problema, eu iria conseguir aquela agulha. Então, eu tô botando uma imagem aqui, né? E ela nunca me negou nada, porque eu também nunca pedi nada que fosse impossível, né? A gente sempre sentou para conversar sobre coisa por coisa, né? Foi sempre uma relação muito tranquila, muito aberta, muito direta. Né? E aí tinha essa coisa assim, né, de ser artista, de ser homossexual, de ser do Nordeste. Então isso tudo eu tinha que peitar de forma muito esperta, né? Porque não é fácil ser viado, nordestino, entendeu? E pobre dentro do poder maringaense, paranaense, nesse sentido. Assim. Então, aí então assim, né? Eu acho que isso fez a diferença, assim. A gente fazia uma coaça bem grande. E, eu, e foram espetáculos muito bons, né? Não tinha como negar. Não era meia boca, não, sabe? Era bandalheira séria.
Eu acho que sobre essa questão, da atriz, né, e da artista, acho que eu já falei, né, porque a Márcia tinha uma generosidade no processo criativo que era uma coisa absurda, né, e eu realmente, nossa, muito bom, um encontro de alma muito legal. E eu sinto muita falta dela. Eu não posso ver postagens da Dona Maria, eu fico me acabando aqui. E aí, né, fico dando força e tal. Eu sinto muita falta dela. Eu tive 2 grandes encontros de 2 mulheres maravilhosas, que foi a Márcia Costa e a Adriane Salomão, a Adi Salomão, uma amiga minha do Rio de Janeiro, e que se foram jovens, né, porque a Adi foi antes ainda. E mas a Márcia, eu tive essa parceria de criação, que foi uma coisa muito boa, muito saudável, mas a gente nunca foi saudosista de: "Ai, a gente precisa se encontrar para fazer", a gente nunca teve esse papo. A gente sempre soube que o que a gente fez porque tinha que fazer, porque estava para fazer e deu. É como se esse encontro tivesse bastado a gente, sabe. Eu lembro de ter chamado a Márcia em Curitiba, pra, tipo assim: "Vem aqui fazer esse som para mim, essa luz, porque eu tenho certeza que você não vai, né, me deixar no escuro e tal, você é a pessoa que eu confio para isso, pum. Ou vem aqui assistir um ensaio meu e me diz". Então eu sempre tive depois essa relação com ela, a gente não deixou de fazer coisas, né, talvez a gente não tenha se encontrado tanto quanto a gente desejava de se encontrar, mas a gente sempre respeitou a vida de um e de outro. Teve um tempo que ela frequentou mais a minha casa em Curitiba, depois ela parou disso, porque ela foi morar também um pouco mais longe. E, inclusive, durante a pandemia, a gente, né, eu e o Vini, a gente pegou o carro e fomos lá, acho que umas 2 vezes na casa dela, para levar um... Ela tinha entrado numa rifa, pagou por uma rifa minha dos objetos, de uns colares que eu estava vendendo, e ela foi sorteada. É, teve outros colares que ela comprou, que ela desejou e tal. E teve um outro encontro que a gente foi lá na casa dela, a gente foi levar limão, laranja, doce de jabuticaba, que eu estava fazendo em casa, e que a gente saía de casa em casa dos grandes amigos, a gente fazia essa entrega na porta da rua, a gente nem entrava, né? Aí no dia que a gente foi lá, a gente até que entrou. E, bem, foi o que foi, né? Eu acho que e a Márcia era essa pessoa, assim como a Adi também, né? Que se tivesse uma estreia minha, ela pudesse ir, ela estaria lá com certeza. E é uma pessoa com quem eu gostaria muito agora de sentar, conversar e dizer: olha, minha amiga, eu estou fazendo isso, o que, que você acha? Que ela era essa pessoa para quem eu ligava em qualquer situação e ela me ligava também em qualquer situação para me contar o que estava acontecendo e para trocar as figurinhas. Sinto muita falta dessa troca de figurinha, muita. Mas a vida é isso. Assim como eu, sempre que pude, eu fui para Maringá para assistir o que ela estava fazendo, entendeu? Sempre dei um jeito, sempre. Acho que, né, assim, ela continuou sendo uma grande artista, eu acho que ela teve uma posição bastante razoável no tipo de cuidar da vida dela, viver o amor da vida dela e ser a educadora que ela também sempre foi, né, porque tinha isso também, né? Ela não era só artista, também era educadora e tinha esse compromisso com a educação, com o social, que eu acho que era uma coisa bastante séria para ela. O tempo que ela vai morar lá na puta que pariu, lá para Tocantins, sei lá o que que era aquilo, né? E que ela foi, meu Deus do céu. Eu fiquei curtindo de longe. A gente que ama é assim, né? Sabe? Tem certeza que a pessoa está fazendo o que ela tem que fazer, então faça, que faça, né? Nunca, assim, alguns puxões de orelha, tipo assim: Márcia, para de fumar, caralho.
Oi? Não funcionou. Mas aí um certo tempo eu até parei. Até porque, né, eu também tinha certos problemas com cigarro. Mas a coisa do cigarro e e era isso, era isso. Uhum. Vai ser uma delícia falar sobre Márcia, né, e contar essa história da bandalheira e falar sobre essas coisas todas, do Faz de Conta e de Maringá. E confesso que falo isso, assim, não tem nenhum saudosismo não, a gente viveu o que deu para viver. Se encontrar seu Laerte, encontrar a Dona Maria, o André, o Renato, a irmã, que eu mandei um grande abraço, um grande beijo. Me sinto da família sempre. Tá com o quê? Caralho. Ele teve Covid. Não, tô falando, não teve agora, se ele teve antes, entendeu? Se isso não foi uma sequela, mas porque, né, a Covid às vezes deixa umas sequelas que o cara vai sentir lá adiante. Uhum. Tá bom. Eu tô por aqui. Tô por aqui, né? E é uma coisa assim, né? Uma das coisas que eu fiquei meio chateado é que eu realmente não pude ir lá me despedir dela, entendeu? Quando da morte dela, porque eu já estava aqui. E aí, realmente, se eu tivesse em Curitiba ou se eu tivesse no Rio, com certeza eu teria ido, mas também muito abrupta e eu não teria tempo suficiente para chegar lá, inclusive. Eu iria comprar uma passagem para o dia seguinte para chegar lá, entendeu? E eu também não tinha grana no momento, porque ter vindo para cá foi uma coisa que me. Mas a gente se entendeu. Eu tive um sonho com ela e a gente conversou.
Tá bom. Sucesso aí para o projeto de vocês e qualquer coisa, querendo saber mais alguma coisa, se eu puder, né. A memória já não é muito boa, né, não é muito precisa, eu já não sei precisar as datas e os nomes, realmente você tem que bater isso aí com as pessoas, porque eu já esqueço umas coisas, assim, já confundo mesmo, porque depois que saí daí, nossa, vivi muita coisa.